semana de eventos que a escola está promovendo. A capacitação e o conhecimento são diferenciais muito importantes. Porque eu sempre comento nas atividades que quando nós falamos de alguém que quer empreender, ele tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, ele vai amenizar uma dor. Alguém precisa do trabalho de vocês, alguém vai procurar o serviço de vocês. Isso é muito importante. Tem que gerar um ganho também para quem vai receber esse serviço, a proposta de valor que vai ser apresentada. E tem que apresentar um diferencial. Se nós temos esses 3 elementos reunidos, com certeza o nosso modelo de negócios e a nossa proposta de valor ela vai estar bem de encontro à necessidade do mercado, e isso vai dar mais competitividade, porque somos artistas também, não somos? Tenho certeza disso. Mas precisamos também empreender e precisamos conhecer técnica para a gestão desse negócio, para o crescimento da atividade que vocês vão desenvolver, até porque existe uma oportunidade de realização pessoal e profissional. Se vamos ter um negócio, a expectativa é que esse negócio seja lucrativo, não é mesmo? Então eu vou falar para vocês a respeito de como o tatuador pode se tornar um microempreendedor individual, mas também linkando com as ações que são desenvolvidas pelo SEBRAE, que é uma instituição que desde 1972 contribui para o desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos negócios e para a competitividade dessas empresas também. Nós atendemos uma política pública de apoio aos pequenos. Não sei se vocês conhecem um pouco de estatística sobre esse cenário, mas 99% das empresas do Brasil são representadas por micros e pequenos negócios. Como é feita essa classificação? Por faturamento. MEI é até 81 mil de receita bruta anual. Se você fatura mais que 81 mil, até 360 mil é uma microempresa. E acima de 360 mil e 1 centavo, até 4 milhões e 800 mil de receita bruta anual, você se torna uma empresa de pequeno porte. Essas empresas são atendidas pelo SEBRAE, que é um órgão como o SESI, SENAI, SESC. Nós fazemos parte do Sistema S e o Sistema S atende políticas públicas, no nosso caso, de apoio às micro e pequenas empresas, mas o SENAI, por exemplo, apoia a indústria, o SENAC apoia o comércio, o SESC-Senat apoia transporte, e nós temos outras entidades do sistema que apoiam, por exemplo, o agronegócios e outras possibilidades. Fazendo essa introdução inicial, eu agora vou contar um pouquinho a meu respeito, porque falar do meu currículo acaba trazendo oportunidades para que vocês futuramente possam marcar uma consultoria comigo, um atendimento que eu vou ter o maior prazer de atendê-los. E aí, se disser, né, Maria Estela, que foi aqui na escola que me conheceu, ganha uma promoção. Ganha uma tatu, né? Ganha uma atenção maior. Vai ter que tatuar o logo do lado B, hein? Exatamente. Vamos ter que fazer isso. Bom, esse tema é um tema que me atrai muito. Por quê? Opa! Olha só, mas eu vou ter que sair daqui. Porque eu sou de me movimentar. Então eu acho que eu vou ficar desse lado, onde eu não quebro nada. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Tá bem aí? Tá, acho que eu vou ficar por aqui. Ficou bem melhor, sim. Acho que eu vou ficar aqui porque aí eu não tenho o risco de quebrar nada. Eu gosto muito desse tema porque eu sou pesquisador também. Eu sou mestre em administração de micro e pequenos negócios. Estou terminando um programa de doutorado. E o meu tema é MEI. No mestrado eu falei a respeito da importância de políticas públicas para que você possa mudar de porte, ao MEI se tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e tem muitos que se tornaram empresas de pequeno porte, se tornaram microempresas. Começou pequenininho, né, com faturamento reduzido, sem sócio, sem ter que pagar um contador. Esse empreendedor, ele acaba sendo caracterizado como um empreendedor por oportunidade. Ele identificou uma oportunidade, identificou um diferencial e isso fez com que ele crescesse. Esse foi o mestrado. Mas na tese eu estou defendendo a seguinte afirmação, de que as competências empreendedoras podem ajudar, podem apoiar no desenvolvimento. Porque muitas vezes vocês aqui são técnicos, são especialistas num determinado tema, num determinado assunto. Mas tem algo que impulsiona o desenvolvimento das pessoas, impulsiona o desenvolvimento das empresas, que é o nosso comportamento.
o nosso comportamento ele pode tanto nos ajudar a atingir resultados que muitas vezes nós não esperávamos que aquilo acontecesse, como também pode sabotar, né? Porque você procrastina, porque você não tem a atitude, um comportamento proativo para que algumas coisas aconteçam. Eu defendo essa tese de que trabalhar esse comportamento pode te levar a um outro patamar econômico e financeiro na gestão de um negócio. Porque se você ficar só com a técnica, vai ser importante? Muito, mas outras habilidades e competências precisam ser desenvolvidas para que você alcance outros patamares. Isso é o que eu estou defendendo e depois eu mando para vocês quando tudo for concluído. É o meu processo. Eu sou consultor de negócios no Sebrae, também trabalho com planejamento, com finanças, porque a minha formação é em contabilidade. Eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz contabilidade na FEA e foi assim, uma formação muito importante porque a USP ela não forma só um técnico, mas ela forma alguém que pesquisa, que em algum momento vai produzir ciência. Isso é muito importante. Mas eu quero falar com vocês a respeito do microempreendedor individual. E nós temos que falar a respeito de empreendedorismo, porque de alguma maneira todos aqui são empreendedores. Talvez a gente precisa caminhar para o lado empresarial, porque o empresário ele é diferente do empreendedor. O empresário pode ser um empreendedor, mas nem sempre o empreendedor é um empresário. E isso faz toda a diferença para o desenvolvimento do seu negócio. Quando nós falamos a respeito de empreendedorismo, nós estamos falando de um círculo virtuoso que pode te beneficiar, que vai beneficiar as pessoas que você vai atender e que de alguma maneira vai beneficiar toda a sociedade, porque existe uma questão econômica, financeira que está envolvida no empreendedorismo, não só de realização pessoal e profissional, como nós comentamos, mas também da oportunidade de emprego, porque vocês podem oferecer emprego para outras pessoas, vocês provavelmente vão crescer, vão ter outras unidades, e isso vai gerar benefício para toda a coletividade. E aí, quando nós falamos o que é um empreendedor, provavelmente vocês também possuem uma definição a respeito do que vem a ser um empreendedor, mas é a pessoa que materializa e gerencia um negócio assumindo riscos. Porque em todo o planejamento que nós falamos a respeito de se tornar um empreendedor, o planejamento vai te ajudar muito em minimizar esses riscos de ter um negócio. Mas eles estão envolvidos, eles são latentes a todo momento. E é lógico, se nós estamos pensando em empreender, nós vamos buscar o quê? O lucro. Mas olha, lembra que eu comentei com vocês a respeito da minha tese? Ela envolve muito essa questão do comportamento, como eu disse. E alguns desses comportamentos eles são fundamentais. Busca de oportunidades e iniciativa. Perfeito, vocês estão aqui. Quem pretende empreender tem que interagir com o mercado. O que é novidade naquilo que eu tenho como proposta de valor? Né? Quem é formador de opinião? Conhecimentos novos, participo de feiras, me relaciono com outras pessoas. Então, como é que eu interajo em relação ao conhecimento que se desenvolve, que é desenvolvido em relação ao tema, tatuagem, ao tatuador, a tecnologia, pensar na segurança do meu cliente, em questões envolvendo higiene, em adaptação do espaço, na arte em si, como é que eu desenvolvo? Né? Então eu realmente preciso buscar oportunidades e ter iniciativa em relação a uma série de coisas que vão nos ajudar. O segundo ponto aqui é a persistência, independência e autoconfiança. Bom, muitas vezes quem abre uma empresa não vai dar certo no primeiro momento. Isso acontece, talvez na segunda, na terceira oportunidade. Faltou o quê? Planejamento, faltou conhecimento, faltou gestão. Muitas vezes faltam elementos importantes para o desenvolvimento. Quando nós falamos de independência, muitos empresários começam algo dependendo de um financiamento bancário, dependendo de um empréstimo, dependendo de situações que muitas vezes ele não materializa num plano de negócios, não materializa num modelo de negócios que nós chamamos de Canvas, e aí eu vou explicando para vocês como é que funciona tudo isso. E eu só vou ter independência se eu colocar isso no papel, se eu ter os recursos, se eu realmente for fazer uma projeção a respeito, porque você vai ter um negócio, um estúdio, por exemplo, de tatuagem. Você vai pagar aluguel, não vai? Talvez sim, talvez não, mas você pode ter esse gasto.
Talvez você tenha um colaborador. Você vai pagar água, luz, telefone, você vai ter que comprar os insumos, não vai ter que comprar agulha, não vai ter que comprar tinta, vai ter que investir em treinamento também, porque isso é fundamental, que você tenha uma capacitação, que você procure a escola lá do B para atualização e até para interação com o mercado. Então isso é muito importante. E com tudo isso, você vai ter autoconfiança para desenvolver o negócio, para desenvolver a atividade. Eu, lá no atendimento no Sebrae, teve um dia que eu atendi uma cliente, ela me perguntou: Reginaldo, como eu faço para abrir o MEI? Perfeito, vou explicar para ela como funciona, como ela vai fazer para abrir o MEI. A segunda pergunta: como eu faço para fechar? E tu, puxa, vamos dar uma confiança nisso. Não era a segunda pergunta, né? Poderia fazer essa pergunta, mas talvez mais para frente, na quarta ou na quinta pergunta. A segunda: como eu faço para crescer? Como é que eu faço para captar clientes? Como é que eu faço para ter diferencial? Era essa a expectativa que eu tive. Ela já me deu já quebrou um pouquinho o meu raciocínio no que eu ia explicar para ela. Mas quando você se prepara, você acaba, né, tendo autoconfiança. Porque às vezes, quando você tem uma ideia, você comenta em casa, com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada: não vai dar certo, não tenta isso não, muita gente fecha. Não acontece às vezes essas vozes negativas no nosso dia a dia? Se você se prepara, se você estuda, se você planeja, se você busca orientação, provavelmente você vai blindar o teu negócio de elementos muito importantes para que você tenha sucesso. E aí vai ter o comprometimento. Porque, gente, eu quero abrir um negócio, uma padaria, por exemplo, para sair um pouquinho aqui do nosso cenário. Mas, puxa vida, eu não quero acordar 4 horas, 5 horas da manhã, trabalhar sábado e domingo, está chegando um feriado prolongado. Gente, quando eu chegar na padaria, tanta coisa pode ter acontecido, não é? Então tem que ter um comprometimento. Tem um ditado popular que as pessoas comentam, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Então você tem que cuidar daquilo que é teu de alguma maneira. Delegar vai ser importante? Sim, vai ser importante, mas tem que ter controle. Controles evitam desperdícios, né? Controle evita desvios. Então é muito importante que você tenha controle das ações, do que está acontecendo. Saiba delegar, mas tenha ali os elementos importantes para que você saiba o que está acontecendo. E o comprometimento é fundamental para o desenvolvimento de um negócio. Exigência de qualidade e eficiência. Vocês devem ter percebido que os nossos consumidores, que os nossos clientes, eles estão reclamando. Nós provavelmente já reclamamos em algum momento. Tem aí um Reclame Aqui, tem IDEC, tem PROCON, né? Tem as ouvidorias das empresas. Provavelmente todos aqui em algum momento não teve um serviço que te trouxe satisfação, e aí você teve que reclamar. Fique atento no que as pessoas reclamam em relação ao serviço de tatuagem. Não ficou legal, não me deu atenção, fiquei doente. Gente, pensou se alguém adquire uma doença, porque a gente trabalha com o corpo das pessoas, não trabalha? E se você não higieniza, não toma as precauções, isso pode gerar um contratempo. E aí? Como é que fica a nossa reputação, não é mesmo? Então tem que pensar em qualidade, eficiência, e não é só pensar, mas colocar isso em prática, que as pessoas possam, ao chegar, né, no teu local de trabalho, que elas realmente sintam um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, onde de alguma maneira eu possa dizer para essas pessoas que tem um descarte, né, que o produto é esterilizado, que tem uma pia, que tem sabonete, quer dizer, que reúna as condições para que a gente possa realmente entregar um serviço de qualidade para quem nos procura e que ele saia melhor do que chegou lá, né, satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido. E essa, né, postura e esse comprometimento tem que fazer parte do nosso dia a dia. Correr riscos calculados. Quando nós trazemos esse item para quem quer empreender, para quem deseja ter um negócio, vamos pensar que a gente tem que ter o pé no chão de alguma maneira. Puxa, todo mês eu tenho que pagar um aluguel de R$3.000, mas eu assinei o contrato. E aí? Eu nem tenho uma página, eu não divulgo, as pessoas ainda não me conhecem. Quer dizer, eu vou correr riscos em relação a esse negócio que está começando, porque eu não planejei. E hoje em dia tem linhas de crédito que subsidiam o nosso sonho, né? E o empreendedorismo começa por um sonho.
O sonho de ter um negócio próprio, de ter autonomia, de fazer todo esse processo acontecer. Tem uma instituição chamada Banco do Povo, já ouviram falar? Essa instituição empresta de 200 a 21 mil reais com taxa de juros de apenas 0,35% ao mês. Gente, é um dinheiro subsidiado e é um dinheiro que vai te ajudar a comprar as agulhas, comprar tinta, reformar o local que você de repente vai começar o trabalho. Então tem uma série de situações que você pode utilizar esse dinheiro. É um dinheiro, puxa, Reginaldo, 21 mil reais não atende a minha necessidade. Mas se você vai ser MEI, é esse o limite, porque o MEI ele tem a oportunidade do microcrédito. Se você tem necessidade de 50 mil, 60 mil, talvez você tenha que ser uma microempresa e não um microempreendedor individual. Mas o legal disso é que tem prazo, tem carência, mas eu digo para vocês que o dinheiro tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito para utilizar o dinheiro, você vai ter um problema daqui a um tempo. Então isso é muito importante. Por isso que falar de riscos calculados é fundamental. Buscar informações e estabelecer metas. Gente, desde o início nós estamos falando de planejamento também, não estamos? Planejamento tem que ter responsabilidade, planejamento tem que ter comprometimento, planejamento tem metas, planejamento tem alguém que vai ser responsável, planejamento tem um monitoramento de que aquilo que foi planejado está acontecendo. Então é fundamental que tudo isso aconteça. Buscar informações é sempre visitar os sites, visitar as feiras. Por exemplo, nós tivemos uma semana, né, aqui na escola que trouxe uma série de novidades para vocês, não trouxe? Tenho certeza que se eu perguntar, vocês vão falar de alguma, né, de um novo contato, porque também tem a questão do relacionamento. Vocês já se conheciam? Mas se encontraram durante essa semana? Trocaram telefone, zap, alguma coisa? Sim? Tô achando que nem todo mundo. Vamos trocar aí. E aqui, gente, aqui não é um espaço de relacionamento pra gente, porque todo mundo quer ser ilha, né? Não dá pra ser ilha, ficar isolado. Tem que se relacionar com outras pessoas para saber de oportunidades, para saber de novidades e até mesmo para impulsionar o teu negócio. Então é importante buscar informações e nesse processo de planejamento estabelecer metas. Olha, estou com uma expectativa de faturar 10 mil no início da empresa, do negócio. Daqui 2 meses, 20 mil. Daqui 1 ano, 30, 40 mil. E é assim que as coisas vão acontecendo. Tem que ter alguma coisa que incomode você, né? Eu, na época do vestibular, isso faz tempo, tá? Porque agora é mais fácil. Naquela época, entrar na Unicamp e na USP era complicado. Tinha um papel lá no meu quarto que eu sabia o que eu tinha que fazer desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Rotina, o que eu tinha que estudar. E acordar de frente com aquilo me incomodava. Eu tinha que fazer porque eu já acordava. A primeira visão que eu tinha ao acordar era aquele planejamento. Então eu acabava fazendo tudo o que era necessário e deu certo. E vai dar para vocês também, em função do negócio, estabelecer metas e um comprometimento. Planejamento é importante? Sim, tem que monitorar. O que foi projetado, foi realizado, está acontecendo, né? Olha, tem uma expectativa de faturar 10 mil, faturei 7. Por quê? O que não aconteceu? Tinha ali várias pessoas que marcaram, né, para fazer a tatuagem. Piercing também vocês vão trabalhar ou não? Porque também dentro do KINAI, né? Porque o KINAI que eu vou mostrar para vocês, KINAI é Classificação Nacional de Atividade Econômica. Quando você tem um CNPJ, você tem as atividades econômicas que podem ser desenvolvidas. E para o tatuador, além de tatuador, também está a aplicação do piercing. Então é possível. Só que aí o cliente não foi, não é? Estava projetado 10 mil, só que você tem que monitorar para que aquilo aconteça. Então ele não vai sozinho, ele tem que ter um acompanhamento para que aconteça. Persuasão e rede de contatos. Às vezes também é muito importante. Rede de contatos eu já falei aqui que vocês precisam se conhecer, trocar cartões, informações, acho que isso faz a diferença. Mas a persuasão, às vezes, assim, aí eu fico pensando, e se eu cometer alguma indiscrição aqui, vocês me corrijam, tá? Porque eu vejo aqui um negócio, mas vejo também um artista, e aí eu fico pensando, o artista, às vezes, ele vai para um outro lado, né? Mas é um negócio, não é? Tem que ganhar dinheiro, não tem? Uhum. Então, às vezes, tem que usar um pouco de persuasão também, concordam comigo? Né?
porque pode ter um valor agregado naquele trabalho. Eu posso oferecer outras possibilidades para o cliente que ele não tinha sugerido, né, que ele não tinha pensado. Vai ficar mais bonito, vai ficar mais caro, mas vai ficar melhor visualmente. Porque você é o artista, então você tem um senso crítico para dizer para a pessoa que vai ficar horrível aquilo que ele quer fazer. Não é? E é importante que tudo bem, respeitando o nosso limite, porque às vezes a pessoa não quer te ouvir sobre aquilo, né? Mas você vai dentro da fronteira permitida. Mas persuasão é importante para quem vai empreender, isso é fundamental. E o tempo todo a gente vende alguma coisa para outra pessoa, né? Você vende um argumento, você vende uma opinião, né? Eu falei da feira para vocês aqui, das frutas, né? Isso no subconsciente pode despertar o interesse de comer uma melancia, de comer uma maçã, alguma coisa, ou pastel, né? Que alguém disse que vai gostar. Acho que é pastel. Então, olha como que é. A gente está o tempo todo convencendo pessoas de alguma coisa. Isso é importante. É o seu conhecimento, você é o técnico, você é a autoridade em tatuagem. Se eu procurar um de vocês, eu espero ter essa segurança na sua fala, a credibilidade, né? Hoje em dia é importante que você tenha uma presença digital também, porque as pessoas vão visualizar o seu Instagram, o seu Facebook, a sua página, enfim, elas vão buscar alguma evidência do que vocês são. Quando eu vou atender um cliente, muitas vezes, com a pandemia, esse atendimento é muito mais remoto do que presencial. Então a pessoa vai ser atendida por um consultor. Gente, eu olho absolutamente tudo antes de conversar com a pessoa. Eu visito o Instagram, eu visito a página, tudo que tem o seu nome, que é possível encontrar nas redes sociais, eu vou te falar. E aí eu pego o cliente no contratempo, né? Porque eu atendi um restaurante esses dias e o pessoal reclamando do banheiro, que o banheiro não é acessível. Tinha umas 20 reclamações. Aí o empresário vai conversar comigo, o primeiro contato, e eu já falo de algumas coisas. Pô, como você não foi lá? Fui sim, ó, tá aqui. As redes sociais me levaram até o seu negócio. Então é importante você se preparar, né? E aí você vai conseguir ser efetivo no teu negócio. Mas tem que planejar, tem que colocar no papel. Nós temos alguns instrumentos para isso. Tem uma página, pessoal, chamada Sebrae Conecta. Se você digitar lá no Google, o Sebrae Conecta, você vai encontrar o Canvas. Já ouviram falar do Canvas? O Canvas, ele tem 9 etapas, que começa ali com a proposta de valor, mas tem relacionamento com o cliente, tem canais, fonte de receita, custo, parceiros principais. Se você preenche o Canvas e leva esse Canvas para eu analisar, eu vou te dizer se a sua ideia é viável ou não. Se a sua ideia, olha, essa ideia é legal, aqui a gente fez uma conexão bacana, né, em relação a tudo que envolve ter um negócio. E se tiver alguma falha ali, a gente vai voltar para corrigir o elemento que não está consistente dentro desse processo. E o legal que essa página que eu sugeri para vocês, você pode fazer o Canvas virtual, é uma ferramenta virtual, e você pode inclusive ver o Canvas de outras pessoas. Aquelas que deixaram pro domínio público, vocês conseguem visualizar o que outras pessoas fizeram para saber como que é aquilo. E para quem quiser avançar, tem um curso de 3 horas na página de Canvas, como fazer o seu Canvas. Isso é um elemento muito importante para quem quer empreender. Depois, você pode completar com um plano de negócios. Aí o plano de negócios tem projeções maiores, que tipo de empresa que você vai abrir. Porque o nosso foco aqui é falar do MEI. Mas será que o teu caso vai ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Como é que vai ser o teu caso? Então, cada um a gente tem aí uma demanda específica. Por isso que é importante falar de planejamento e nós temos essas possibilidades. Eu costumo dizer o seguinte, que muitos começam o empreendedorismo na informalidade. Eu começo a atender as pessoas, eu começo a fazer um serviço aqui, outro ali, mas a informalidade ela envolve uma série de riscos. Você não pode emitir uma nota fiscal, você não tem segurança jurídica com aquela ação, porque um CNPJ confere credibilidade e confere também oportunidades. Então, olha, impossibilidade de crescimento, porque muitas vezes um cliente que vai te procurar, ele quer ali ver o número do CNPJ, ele quer que você emita uma nota fiscal.
Porque que segurança que ele vai ter para reclamar depois, não é? E outra, você está indo em alguém que está se mostrando como um amador, por mais conhecimento que tenha, não é? Mas as pessoas ficam inseguras, então é importante pensar nisso. A informalidade também está atrelada à falta de planejamento, à organização. Você fica, por exemplo, sem acesso a crédito, eu falei do Banco do Povo. Para você ter aquela condição dos 200 a 21 mil reais, você precisa ter um CNPJ. Até existe uma possibilidade, só que quem empresta recursos como pessoa física paga juros maiores. A taxa de juros para empresas é menor e você pode utilizar de uma série de possibilidades. Por exemplo, o próprio FAMP. FAMP, pessoal, é um fundo de aval patrocinado pelo SEBRAE. O SEBRAE aportou recursos para apoiar os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Porque o que acontece? Às vezes, quando você precisa de dinheiro, o que dificulta? A falta de garantia. Porque o banco, ele trabalha com quem tem recurso sobrando que quem tem recurso faltando, né? Quem não tem recurso, na verdade. Na intermediação que ele ganha dinheiro. E para que isso seja efetivo, para que o negócio dele seja lucrativo, e os bancos estão dentre as instituições mais lucrativas do nosso país, eles fazem uma análise de crédito, eles fazem ali uma apuração a respeito da sua capacidade de pagamento. Mas tudo isso para dizer que um fundo de aval é a garantia que você não tem. Então, por exemplo, você quer emprestar recursos do FAMP. Eu quero 10 mil reais. Até 8 mil reais, o FAMP garante, ele é um fundo de aval que garante a operação. Se você não pagar, o banco recebe esses 8 mil. Por alguma situação, né, algum contratempo, você não conseguiu honrar o compromisso. O fundo de aval vai lá e paga. Tanto que os bancos, muitas vezes, eles poderiam até emprestar recursos para quem está com restritivo, se ele utiliza uma linha de crédito atrelada a um fundo de aval. O Pronamp, que vocês devem ter ouvido falar, ele é um fundo de aval, ele também está atrelado a um fundo de aval. Nesse caso, garante 100% da operação. E no caso do SEBRAE, 80%. Mas o Estado de São Paulo, através dos recursos que são emprestados pelo Banco do Povo e pela Desenvolve São Paulo, já ouviram falar da Desenvolve ECP? Desenvolve São Paulo? O Estado de São Paulo tem um BNDES também, que é o nosso Desenvolve São Paulo. É uma instituição de fomento que também empresta recursos para as microempresas e empresas de pequeno porte. E muitos têm um fundo de aval atrelado. Então é importante pensar nisso. Ó. A falta de planejamento fez com que você usasse um dinheiro mais caro. E, gente, isso tem um custo também no gerenciamento do negócio. Se você antecipa a fatura do cartão, se você antecipa os recebimentos de cartão de crédito, não vai sair de graça, não é? Então você paga por isso. E é importante, tem possibilidade de pagar menos? Acho que essa é a situação que a gente tem que estar sempre pensando. Falta de reconhecimento junto ao consumidor e burla fiscalização em relação a mercadorias e uma série de coisas que são muito importantes no risco da informalidade. Eu queria só completar que uma Sim. coisa muito importante que o MEI proporciona é a coleta hospitalar do lixo. Isso, para quem tem MEI, você consegue pelo próprio Desenvolve São Paulo a ter esse serviço. É pago, mas tem que ter para descartar agulha, todo o lixo descartado. E antigamente era muito difícil, tinha que ter um médico ou alguém da saúde para autorizar, o dentista, e você tinha que pedir para um amigo, alguém para assinar para você. E hoje não, hoje já tem até a função lá de estúdio de tatuagem. Isso é super importante, tá vendo? Olha, as informações bom, trazem. E todos aqui que tiverem alguma informação também que possa compartilhar conosco, por favor, sintam-se à vontade, porque a ideia é essa mesmo. É que você É bem tenha... específica. Não, e que você tenha segurança em todo esse processo, né? Bom, nós estamos usando isso para questões mais particulares, né, para a abertura da nossa empresa. E isso que a Maristela comentou é muito importante. Porque quando nós falamos aqui, começando de baixo para cima, falando de vigilância sanitária, a nossa formalização vai exigir o conhecimento, né, em relação ao que a vigilância sanitária determina para o nosso caso. Eu tenho uma metragem mínima específica. Gente, quem assinou o nosso cadastro aqui, preencheu, eu vou mandar um material complementar para vocês.
o Sebrae ele criou uma cartilha específica para quem vai abrir, né, um estúdio de tatuagem, para quem vai se tornar um tatuador. Então, alguns detalhes vocês vão ter lá, resoluções, normas, né, para a gente não tornar aqui muito técnico e um tema chato, mas para se aprofundar vocês vão poder pesquisar lá, tá bom? Porque no nosso caso ó, tem uma metragem mínima que é necessária, não é mesmo? Das agulhas e de luvas e de tudo aquilo que a gente utiliza para os procedimentos que vocês vão realizar. É importante ter uma certeza que você vai oferecer o serviço, cumpre regras também, né, do próprio zoneamento. Então tem dois elementos importantes. Mas eu vou ser MEI. Mas quando você abre o MEI, muitas vezes as pessoas não observam, você está ticando 3 itens dizendo que tem conhecimento sobre a legislação para abertura de empresa e do que tange ao que você vai fazer. Então você está dizendo que sabe. A gente muitas vezes não lê aquilo que está menorzinho, né? E justamente são letras bem pequenas. Mas você disse que você vai receber a fiscalização. Para nós que somos micro e pequenos negócios, você receber, a primeira fiscalização ela é orientadora. Ele não pode fechar o teu local. Ele não pode lacrar, ele vai ter que te orientar e te dar um tempo para corrigir o que está errado. Tem gente que até pede para vir no próprio estúdio. Sim, é importante. É importante. Eu recebi essa dica. É. Eu sofrendo um pouco com isso, por isso que foi o interesse de vir hoje. E é importante. Prazo e tudo mais. Sim. Eles dão um prazo muito longo e aí não tem como você manter, vamos dizer assim, o planejamento, né? Entendi. Mas são coisas que a gente vai ter que corrigir, né? Mas, assim, o que vale de alerta para vocês é que se ninguém pode chegar lá em positivo, falar, não, tá tudo errado, não vai poder, não é assim. A primeira é orientadora, aí se tem uma reincidência, ele aí pode tomar outras medidas, tudo bem? Então isso é importante dizer para vocês. Essa visita é marcada para mês? Você pode visitar o próprio órgão da prefeitura, alguma unidade do Descomplica, por exemplo, aí eles vão te falar como é que funciona. Você pode abrir, inclusive, na própria prefeitura o MEI, numa das unidades do Descomplica. Tem o Jabaquara, que eu conheço, o Sebrae faz abertura também, então nós damos as orientações, mas eu sempre sugiro que você vá ao órgão municipal, porque aí ele já te dá um encaminhamento. Você vai ter que ter um alvará de funcionamento, e aí, no caso, pode solicitar essa visita e checar se tá tudo de acordo. Embora o material complementar que eu vou enviar para vocês, ele tem tudo ali, o que é necessário. E a escola também pode dar esse suporte, né? Perfeito. Manda para mim. A escola também pode dar esse suporte, porque a Maristela está há muito tempo no mercado e ela conhece todas as regras que envolvem. Então, eu acredito que vocês também possam dar um suporte mais preciso aqui para os nossos interesses. Então, olha, pessoal, requisitos para as licenças de funcionamento. Então, isso o material vai trazer esse detalhe. Em relação à vigilância sanitária também, eu vou mandar para vocês esses detalhes e checar se o local que eu quero trabalhar, ele reúne essas condições. Eu trouxe 3 exemplos aqui, por favor, pode falar. Não, uma dúvida que eu tive quando eu fui abrir já tinha aberto o MEI e eu fui até o Sebrae para poder fazer a inscrição municipal. Tá. Me encaminharam para lá, Tá. eu sou da Baixada Santista. Tá. Eu fui abrir em São Vicente. Uma coisa que eu fiquei em dúvida na hora que a moça me explicou, porque para poder fazer a viabilidade depois do licenciamento pelo Sebrae para fazer a inscrição municipal, eu precisei desse período do IPTU. Só que depois desse período do IPTU, que ela me explicou que a viabilidade é essa parte do zoneamento. Isso. Tem algum setor da prefeitura que você possa ir direto? Porque, um exemplo, para fazer a viabilidade eu precisei do espelho do IPTU. O espelho do IPTU eu só consegui quando eu fechei o aluguel. Entendi. Então, assim, foram um contrato de 3 anos Entendi. para eu poder ter o espelho do IPTU para depois ver se com o fiscal se aquele lugar realmente pode ter um estúdio. É uma pergunta muito boa. E minha dúvida foi essa. Se não pode, o que eu faço? Não, aí você vai ter que Pede escolher um antes. outro local. Não, sim, É. mas aí dá para quebrar o contrato. Mas antes de assinar Não. o contrato, pede a Tem que folha do fazer isso IPTU. antes. Eles têm que te passar, tem que ver se tem dívidas. Uhum. Exato. E é importante a pergunta dele e uma dica. Você consegue fazer isso em uma consulta pela internet. Muitas prefeituras já têm um site ali específico para você consultar o zoneamento. E muitas vezes não precisa nem do IPTU, só do endereço do imóvel, ele já vai mostrar para você o que pode e o que não pode naquele local. Santos provavelmente deve ter essa informação. A Prefeitura de Campinas tem. Então já
já aparece foto do local, Tá já bem. o que pode ser, aqui pode ser comércio, pode ser, já sai um relatório. Então você já se sente seguro para assinar um aluguel com essa informação. Gente, a maior parte das prefeituras das grandes cidades, das médias e grandes cidades, tem esse serviço. Então vale a pena consultar. Você nem precisa ir no órgão, você já faz de casa a mesma consulta, tudo bem? É importante fazer uma avaliação em termos do local, porque, por exemplo, se já foi um comércio, um negócio, está com dívida, tem problema judicial, o imóvel está classificado como residencial, tudo isso você precisa saber e é importante fazer essa checagem na prefeitura antes. Né? Isso talvez a gente não consiga olhar, porque tem informações sigilosas, né? Às vezes vai precisar do CPF, de dados que a lei de proteção de dados, né, acaba a gente não vai conseguir. Mas a prefeitura te dá essa orientação. Mas em relação à pergunta que ele fez, a gente consegue consultar o site, né, porque aí depois para desistir. Embora, né, e é uma coisa, olha como é importante o planejamento, né, a gente pensando numa escada, primeiro, segundo, terceiro degrau, a gente começa no terceiro às vezes, daí o primeiro era fazer essa avaliação, é muito importante. Tanto, gente, é importante em termos até de viabilidade do local. Porque no nosso caso, por exemplo, né, eu tenho que ter um lugar onde pessoas frequentam, onde tem ali gente circulando, onde tem, às vezes, um estacionamento, onde reúne condições para que as pessoas possam me achar, me localizar. Né? Isso é importante não só em termos de contrato, mas da própria viabilidade do local, de pessoas que você vai receber. Ok? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, aqui eu estou utilizando como fonte o site Contabilizei e o Sebrae. Ele se aprofunda, porque eu só estou colocando 3 itens. O piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável, deve possuir um espaço com pia, água corrente bancada, utilizar apenas materiais aprovados pela Anvisa, agulhas e tintas, por exemplo. Então tem ali todo um processo e procedimentos específicos para que a gente cumpra essas orientações prévias em relação à nossa abertura do MEI. E aí o material complementar ele vai trazer outros detalhes, normas, regras e outros sites que a gente possa visitar. Até aqui tudo bem? Tá claro? Ok. A voz está chegando todo mundo. Eu tenho uma dúvida uma coisa que você falou no começo, que o microempreendedor ele é até 81.000. Anual. Isso. E aí, por exemplo, vamos supor que dá para continuar sendo microempreendedor mesmo ultrapassando isso? Sim, olha só, uma pergunta muito importante. Gente, 81.000 é desde que você abra em janeiro até dezembro. É o ano inteiro. Se você abre em junho, é metade do valor. Okay? Se abre em dezembro, é 6.750 que você pode faturar. Então é proporcional ao momento da abertura. Se você ultrapassa os 81.000, tem uma tolerância de 10%. Então se você fatura até 10% acima, nós estamos em 2023. Em 2024, em 2023 você continua como MEI, se ultrapassar 10%. Na hora que você for fazer a declaração anual, que essa é uma das obrigações do MEI que eu já vou falar daqui a pouquinho, o próprio sistema já gera um DARF para você pagar esse excesso e você vai buscar o contador para fazer essa alteração. Existe um site, que é o site do Simples Nacional, que você já faz essa mudança de MEI para microempresa. O MEI não sabe. Então, de qualquer forma, você já no ano seguinte não vai ser MEI. O que acontece é que a sua pergunta tem 2 vertentes. Uma delas é se você está dentro desse limite de 10%. Se você ultrapassar o limite de 10%, você já vai ter que mudar para microempresa, só que a Receita vai te considerar como microempresa desde o início do exercício social. Então você vai ter que pagar os valores de microempresa dos meses que você estava atuando como MEI, mas você já não era MEI. Então você vai ter que procurar um contador e pagar os valores que correspondentes ao Simples Nacional, que é uma modalidade de tributação. E essa troca ela pode ser dada pelo faturamento, por mais alguma outra coisa? Sim, pode ser pelo faturamento, mas pode ser por outras situações. Por exemplo, você tem uma atividade que não pode ser mais MEI, aí a Receita vai fazer o desenquadramento automaticamente. Você está num local que o zonamento não permite, aí a prefeitura faz, ou até fecha, ou você vai receber uma notificação.
Então tem situações que são por atos administrativos do governo estadual, federal ou municipal. Você pode ter essa alteração em função disso, pode ter alteração em função do próprio empreendedor procurar o órgão, procurar a receita e fazer a mudança, porque, por exemplo, ultrapassou o limite de faturamento. Mas tem outras situações que os órgãos de fiscalização vão determinar. Eu tenho a dúvida que se, por exemplo, ultrapassasse esse limite aí dos 10% e você, sabe, depois não ultrapassasse. Tipo, quando assim que bate a... Foi um caso atípico. Foi um caso atípico, por exemplo. Aí você vai ter que fazer o seguinte, naquele ano você vai ter que ser microempresa. Só no ano seguinte você pode voltar a ser MEI de novo. Certo. E aí o faturamento caiu, continuou com 81 mil, só pode mudar no exercício social seguinte. E isso é uma questão importante, porque essa mudança só pode ser do primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil. Tem uma janela para essa mudança também. Do primeiro dia útil até o último dia útil. Mas você vai ter que, dentro daquele período, daquele exercício que alterou, vai ter que ficar, não vai ter jeito. Tá? Aí no ano seguinte você pode voltar a ser MEI. Tudo bem? É assim que funciona. Bom, pessoal, agora nós vamos falar com mais detalhes a respeito do microempreendedor individual. Então, a gente tem aqui um cenário. Opa. Isso. Eu sou pessoa física, o PF ele é pessoa física. Sou funcionário ou CLT, minha relação de trabalho é como CLT ou estatutário, se eu sou um funcionário público. Posso atuar como autônomo, informal, e aí eu vou na prefeitura, posso emitir o RPA, que é o recibo de pagamento do autônomo, ou como muitos atuam na informalidade. Mas o interessante é pensar em ser uma pessoa jurídica, não é? Nós temos as empresas grandes, médias, as EPPs, as MEs, como eu comentei, e o MEI, que tem a possibilidade de emitir nota fiscal. O que é o MEI? Nós temos o Código Civil, que no artigo 66 diz o seguinte, empresário individual, que 81 mil reais. E aí tem uma questão importante. Quando fala de pensar, só que aí você não pode faturar até 81 mil, você não pode ser MEI e ter esses benefícios, porque o MEI envolve uma responsabilidade ilimitada. Uma microempresa, por exemplo, onde você tem um sócio, está escrito lá limitada, então a sua responsabilidade é limitada ao capital social que foi integralizado. Se você integralizou 20 mil, a sua responsabilidade vai ser limitada a 20 mil. É lógico que tem que ter algumas cautelas, porque a justiça vai avaliar se são os bens pessoais, né, se você faz a abertura como, por exemplo, uma responsabilidade ilimitada. Ele só pode ter um funcionário. Isso, funcionário. É funcionário. Porque o que acontece? Ele entra como CLT. E aí você vai pagar o que for maior. Qualquer outra em CLT diz esses direitos trabalhistas. Tá? Então essa relação ela tem que ser através de um contrato de trabalho do CLT. Funcionário. Porque ele não é seu sócio, ele não tem sócio, é individual. E até um sócio. Ou até Um só. Isso, mais de um desenquadra. Tá bom. Eu estou com uma dúvida, eu estava até comentando com ele hoje, porque, um exemplo, eu sou tatuador. Certo. Aí eu peguei esse espaço, estou montando meu estúdio e tudo mais. Tem uma amiga minha que é MEI também, e ela tem uma loja de roupas. A gente pode dividir o espaço, mesmo não sendo... Porque nenhum dos dois está trabalhando um com o outro, cada um por si só está usando o mesmo espaço. Sim. Às vezes você está no mesmo ambiente, tem a sala 1 é sua, a sala 2 é dela. Vocês podem ter uma divisão ali, Tá. no próprio momento da formalização, colocar ali, ó, o endereço é o mesmo, não é o mesmo, sala 1, sala 2, Tá. aí não tem Eu problema. pergunto por usar a mesma sala, só Sim. que eu dividi com parede de drywall, tudo certinho, Não, ainda só. perfeito, Tá. não Porque tem problema. eu fui perguntar e falaram que não podia. Uhum. Porque Não. poderia ser fechado, multa, não sei o que. Eu falei, mas se todo mundo é MEI, ninguém trabalha para ninguém, cada um tá... Não, e tem muitas empresas que trabalham, por exemplo, no mesmo endereço. Tem muito, não, isso não é um problema. Mas aí, tá bom. nesse caso, então, só teria que ter do ambiente, mas a parte da tatuagem tem que ter toda Sim, essa... Sim, exatamente, mas não impede, tá, que você tenha no mesmo local
2 CNPJs, né? Desde que a gente respeite essas limitações. Que bom. Poderia ser também o mesmo KNAI, ou seja, o mesmo ramo ali, O segundo tatuador. como se fosse um outro tatuador ao invés de roupa. Sim, mas aí vocês vão ter dentro do mesmo endereço espaços diferentes. Sim, Não é? Porque, por exemplo, eu tenho uma galeria, aí eu tenho vários tatuadores, é o mesmo endereço, não é? Coisas do gênero, cada um vai ter sua pia, cada um vai ter sua luva, cada um vai ter, não é, os seus materiais, mas pode. Aí você vai, o que você tem que fazer formalmente é deixar uma separação. Sala 1, sala 2, espaço 1, espaço... Alguma coisa tem que diferenciar. Mas não há problema em relação a Mas, por isso. exemplo, Podem ser isso poderia ser uma alternativa. Eu tenho um estúdio, trabalho sozinho. Se eu colocar alguém para trabalhar comigo, isso pode ser uma alternativa formal, ou seja, eu não preciso contratar ele. Se ele for MEI também, a gente faz esse contrato, Divide o espaço só. O que tem que tomar cuidado, como que vai ser isso, porque muitas vezes, não só o tatuador, mas de uma maneira geral, empresas contratam pessoas ou trazem pessoas que trabalham através da CLT. O problema é que se você reúne, por exemplo, se essa pessoa, você está dizendo que ela é sua parceira, mas ela tem que chegar a trabalhar das 8 às 17. Ela está cumprindo um horário que você falou para ela que é das 8 às 17. Todo dia ela está lá. Você paga um valor para ela. Aí você está reunindo as condições para um vínculo empregatício. E isso na justiça futuramente pode trazer problemas. Certo. Agora, antes só uma dúvida agora no caso mais de tatuadores. E caso o KNAI seja outro, seja uma outra atividade, um barbeiro, uma esteticista, tudo no mesmo endereço, sem problemas nenhum. Sim, porque cada um vai ter o seu espaço dentro daquela unidade, certo? Então, isso e são situações até complicadas. Ele poderia vender objetos, ele pode, né? Ele pode. Quando você faz a abertura de uma empresa, você tem um KNAI principal, o KNAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Você tem um KNAI principal e pode ter até 15 secundários. Né? Então eles se relacionam, né? E aí pode ter essas outras possibilidades. Tá bom? Eu fui questionado, quando eu fui abrir pelo Sebrae, e a moça olhou todos os meus KNAIs, ela falou assim, mas você vai trabalhar com tudo isso mesmo? Eu falei assim, vou. Quando a tatuagem não tá rendendo, eu vou vender roupa. Não tá, eu vou fazer outra coisa. O problema é que, por exemplo, tá lá tatuador e padaria ao mesmo tempo. Aí não dá. É estranho, sim. E a Receita Federal pode até desenquadrar por causa disso. Sim. Tem que ter semelhança, né, entre as atividades. Eu entendo que um barbeiro, que uma podóloga, com tatuador, talvez eles tenham algum tipo de relacionamento. Então, deixando pessoas estão trabalhando estética, né? É lógico, é exatamente o termo estética. Agora aí a padaria não daria certo. Né? Então as atividades elas têm que ter um relacionamento. Por exemplo, você vai vender, que nem aqui na escola, tem uma lojinha, né? Então a gente tem dentro dos KNAIs, além do ensino, sim, não tem problema. E aí quando vai se cadastrar, tem alguma categoria de uma gama de material específico relacionado ou pode ser fora? Tem um estúdio de tatu, mas eu posso vender roupa. Sim, consegue entrar nesse ramo, mesmo sendo totalmente fora do O que você vai ter que pensar é que o KNAI principal tem que ser a atividade que te gere maior valor econômico, mais faturamento. Esse seria o critério. As outras atividades secundárias elas complementam aquele faturamento e pode coexistir no mesmo CNPJ. Não tem problema nenhum. E isso é tanto para MEI quanto para micro empresas. Também tem a mesma possibilidade. Sim, tem a mesma. Questiono alguém que vai fazer a abertura nesse caso quando é discrepante. Mas eu entendo que a gente assim, trabalha num momento de economia criativa também, né? Então tem outras oportunidades que surgem, né, de parcerias também, e que a gente tem que conviver com isso, tá bom? Mas, gente, a precaução, né? Na dúvida, consulte. Né? Consulte a prefeitura, consulte o Sebrae, consulte o profissional. Porque às vezes a gente tem mania, por exemplo, tá com um problema de saúde e pergunta para a mãe, para o pai, para o amigo, né, que já fala o remédio, que vai... Quem faz isso é médico, certo? E quem fala sobre isso é a prefeitura.
Que nem tem muitas pessoas, porque o MEI ele tem uma questão que envolve INSS, que eu vou comentar com vocês. Gente, eu não entro no detalhe, por exemplo, de quanto tempo falta para sua aposentadoria, de situações específicas que só o INSS pode te explicar. Então você tem que perguntar para eles. Ah, mas eles não atendem bem, demora. Mas cada um dentro das suas prerrogativas legais, né? Qual é o meu espaço dentro dessa orientação, qual é o espaço do SEBRAE, qual é o espaço da escola lá do MEI, e assim sucessivamente. Ok? Pode falar. Essa parte Pode de receita, tá? Uhum. 81 mil no ano, um exemplo, eu abri o meu MEI em janeiro. Certo. Acumulando, então os outros meses eu não preciso faturar 6.750, eu posso faturar 8 num mês, um exemplo. Não, perfeito. Tá. Gente, os 81 mil significa que você tem que ter mês a mês 6.750. Maquininha de recebíveis, esse tipo de coisa, nós que declaramos isso ou não? Como vai ser quando for declarar imposto de renda ou não? Vou explicar. Olha, então nós vamos até combinar o seguinte. Tem uma sequência de slides que vão responder algumas dessas perguntas. Então, se eu adiantar essa resposta, quando chegar no momento eu já passo. Pode ser assim? Pode. Então, por exemplo, o MEI, gente, e às vezes muitos MEIs não sabem, ele tem obrigatoriedade de preencher um relatório de receita bruta todo mês. Esse relatório de receita bruta ele tem que informar quanto que ele faturou. E as compras que você faz também tem que deixar lá anexado. A nota fiscal, você comprou tinta, você comprou luva, você comprou agulha, e tem uma pergunta e tem uma questão importante que muitas vezes ninguém se atenta. Você não pode fazer compras que correspondam a mais de 80% do que você fatura, do que você pode faturar. Você pode no mês faturar 6.750. Se você faz uma compra de 20 mil, você pode ser desenquadrado. E ninguém fala isso. Não sabia. Não pode comprar mais de 80% do que você fatura, senão você pode ser desenquadrado do MEI. Às vezes você está aproveitando, sobrou um recurso, está investindo, não vai nem usar naquele determinado momento. Né? Comprou com nota fiscal, declarou lá o CNPJ. É isso que eu ia perguntar. Essa compra tem que ter tido o CNPJ, né? Na nota. Aí ó, a Maristela já está trazendo outras possibilidades aqui. Verdade. Ninguém entendeu nada do que ela falou, né? Mas é isso mesmo. Porque assim, não declara. Comprou no CPF, como outra pessoa comprou, não está, porque existe uma questão muito interessante, né? Que as informações, a conciliação das informações pela Receita Federal, gente, é impressionante, uma coisa que funciona no Brasil, essa conciliação das informações. Você está lá no caixa falando CPF na nota, essa coisa toda já vira, né, informação para tomada de decisão dos órgãos públicos. Aí você tem que ter o relatório, respondendo a pergunta dele, tem que ter o relatório. Lá no relatório você vai ter um campo para preencher. Até pode adiantar um pouquinho, vou mostrar o relatório e depois a gente volta aqui. Olha só, eu estou já adiantando tudo, né? Spoiler. Tem que ver. Ó, esse é o relatório. O material já tem até um link para você baixar, né? Imprimir, isso pode ser preenchido de próprio punho, não precisa digitar. Você vai informar o seu CNPJ, o empreendedor individual, o período de apuração, ele sempre vai do dia 20 do mês atual até o dia 20 do mês subsequente. É assim que funciona para o MEI. Nós somos aqui, ó, nós estamos no serviço. Se a gente for só tatuador, nós vamos preencher o campo de serviços. O primeiro campo, ó, tudo que você faturou sem nota fiscal. O segundo, tudo que você faturou com nota fiscal. E o terceiro aqui, o total. Aí você assina, guarda os documentos. Isso, inclusive, pode fazer com que você pague menos imposto de renda, porque você pode pagar como pessoa física, certo? Aí você anexa as notas, tudo que você comprou para a empresa. Não só as notas que você emitiu, mas as notas das compras que você fez também. E esse documento é obrigatório. Se chegar um fiscal, você tem que apresentar. E muita gente não fala disso, como até no próprio SEBRAE também tem colegas que eu sei que não falam a respeito disso. Mas é importante, isso faz parte do aspecto legal que envolve. Como MEI, você tem três questões importantes. Todo mês você tem que pagar o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, que é o boleto, né? No nosso caso, nós vamos pagar R$ 71, a não ser que você tenha a atividade mista, que
que também venda produtos, aí você vai pagar R$ 72, senão você vai pagar 71. Você tem que pagar o boleto todo mês, uma vez por ano fazer a declaração anual, enviar para a Receita, né, a informação do quanto você faturou, pagar o boleto, fazer a declaração e preencher o relatório de receita bruta. São as 3 coisas que você tem que fazer, porque a contabilidade é simplificada, ok? É bem simples. São só essas 3 questões que você precisa se preocupar. E isso... No caso, essa parte de preencher essa ficha, ela não necessariamente ser essa ficha, mas você tem um controle. Sim, seu... essa ficha é obrigatória. É obrigatória? É obrigatório. Você pode ter outros controles que te auxiliem na gestão do negócio, para saber da necessidade ou não de capital de giro, para saber se está tendo lucro ou prejuízo, para saber os seus custos, para um gerenciamento do negócio. Sim. Mas essa ficha é obrigatória. Mas, assim, essa ficha entrega depois? Ela fica com você. Ah. Você é uma empresa, a empresa vai ter uma pastinha, um lugar que você vai guardar a documentação, né? E aí, se chegar um fiscal, ele vai pedir para você essa documentação. É que, assim, é meio contraditório, mas, enfim. Eu tenho MEI há 10 anos, mas nunca fui fiscalizada, talvez por causa do setor que eu fazia antes. E agora eu estou mudando para tatuagem. Mas MEI são 15 milhões de MEIs cadastrados até o mês de maio de 2023. Não há número de fiscais suficientes para visitar todos. Sim. O que vai gerar uma fiscalização é uma denúncia. Tá. Muitas vezes as fiscalizações são porque existe uma amostra que eles vão visitar, independente de denúncia ou não. Mas a maior parte das prefeituras, da Receita Federal ou governo estadual vão por denúncia. Até porque, vamos dizer assim, nunca ultrapassei os 81 mil. E também sempre fiz a declaração anual. Sim. E aí, vamos dizer assim, no ano da pandemia foi a 0. Eu entendo. Mas mesmo assim eu mantive. E esse relatório, ele é obrigatório até para quem se zerou. Tem que estar lá, tem que estar zerado, de informar que está zerado, guardar documentos, porque, por exemplo, você tem gastos com a empresa, você tem que deixar os comprovantes dos gastos anexados nesse relatório. No que zerou, mesmo assim teve que pagar o DAS, que tinha o valor, antes era menos até. Sim, mas perceba que tem questões que envolvem o MEI que são obrigatórias, essa é uma delas. Mesmo que a gente tenha alguma questão de contradição, mas é lei, e aí lei tem que cumprir, para evitar algum contratempo depois. Eu imagino que talvez quando não tinha um estabelecimento físico também é um pouco mais complicado de haver uma fiscalização. Mas como tatuador, tendo um estabelecimento... Eu vou interagir com você. Não tem um estabelecimento fixo, mas é obrigatório informar um endereço físico. E aí é lá que ele vai te visitar. É lá que ele vai te visitar. Entendi. Você falou sobre os gastos mensais, né? Tipo, ele tem que estar junto desse relatório mensal. Sim. Aí eu tava lendo ali que não tinha nenhum item que fale sobre os gastos dentro desse relatório. Ele não fala, mas você tem que... Se você for na questão... Existe uma lei, que é a 128 de 2008, lei complementar, que traz tudo que envolve o MEI. Então, tudo que envolve o microempreendedor individual está nessa lei complementar 128 de 2008. Lá vai estar escrito que o relatório que você tem que anexar os comprovantes. Porque, por exemplo, você é uma pessoa jurídica, mas você também é uma pessoa física, não existe um CNPJ sem CPF. E você tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física se você ultrapassa o limite. A atividade do MEI é uma atividade que te gera um valor, um resultado, que você tem que declarar na pessoa física. E se você anexa esses comprovantes, você pode ficar isento. Talvez até isento de pagar o imposto em função dos comprovantes de gastos que você teve que podem ser utilizados para abatimento no imposto. Minha dúvida também é sobre uma coisa que você falou um pouquinho ali atrás, né? Que me preocupou. Por exemplo, esse mês eu não faturei nada. Aí você falou que eu só posso ter o gasto, né? Em cima de 20% do faturamento. Então, se eu não faturei nada, mas eu tenho que pagar o aluguel e as coisas, sei lá, essa foi a minha preocupação. Melhor, do suposto, do faturamento que você poderia ter, que é 6.750. Tá, entendi.
Ótimo. Tá, eu fiquei nessa dúvida. Pô, mas eu não faturei. Não, perfeito. Gostei dessa pergunta. Eu me expressei mal. Né? Porque você pode não ter... Porque se você dividir os 81 mil por 12, isso vai dar 6.750 por mês, que hipoteticamente você poderia faturar. É nisso que a gente vai considerar, e não se você faturou ou não, tá bom? Perdão. Me perdi na conta. Se você tiver, o MEI pode faturar por ano até 81 mil, certo? Se você dividir por 12, vai dar 6.750. Então, teoricamente, esse seria o seu faturamento mensalmente. Tá. Né? E outra, a questão que você falou, a gente não tem, a Receita não tem como saber o quanto você faturou num determinado mês, porque você é obrigado a fazer isso só uma vez por ano. Né? Então, a não ser que ela vai te visitar pontualmente e vai te pedir esse relatório. Então a gente vai ter que considerar o hipotético, que é o 6.750. Tudo bem? Obrigado pelo questionamento. Não, minha dúvida é porque realmente pode ser todo de mais gente. Você coloca, igual você falou, aluguel, água, luz, taxa da coleta, material, blá 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 blá. Por exemplo, você tem ali um custo de 3 mil ali no mês fixo. Já bem dizer, já é quase 50% do faturamento, entendeu? Sei. Por isso que gerou essa dúvida. Mais tranquilo agora? Ótimo. Pessoal, então já falamos aqui do faturamento, que é até 81 mil, pode ter um empregado recebendo o salário mínimo ao piso da categoria. Já falamos a respeito de quem é um empresário individual de acordo com o Código Civil e não tem a participação de sócio. Uma vez eu fui abrir um MEI para alguém que procurou o Sebrae e não deu certo. Ele é síndico, é considerado administrador, então apareceu ali na hora que tinha um impedimento, tá? Então você não pode ter participação de administrador ou de sócio, ter uma outra empresa que vai dar o impedimento. Como é que você vai abrir o MEI? Então você quer abrir sozinho, esse aqui é o site que você vai fazer a inscrição, e aí vai clicar aqui e formalize-se para quem ainda não tem. Existe uma outra possibilidade também, que tem um site que é um parceiro do Sebrae, na verdade é um aplicativo, que é o MEI Fácil. Por esse MEI Fácil você pode ter uma conta jurídica, com isenção de tarifa, né, daquelas contas das tarifas que os bancos cobram mensalmente, pode ter a maquininha de débito e crédito, você pode pagar o seu DAS, você pode emitir nota fiscal. Então é um aplicativo muito interessante. Depois está naquele Sebrae Conecta também que eu comentei com vocês, mas ao receberem aqui o material vocês podem conhecer um pouquinho mais a respeito. Independente de onde você for abrir, ou no site da Receita Federal ou no MEI Fácil, você vai precisar ter uma conta.gov. Vocês já ouviram falar da famosa conta.gov, né? Lá, vários serviços do governo federal. Eu quero ver minha aposentadoria, quanto tempo demora, quanto que já recolheram de aposentadoria, e imposto de renda também. Então essa senha, gente, .gov, esse site, esse cadastro é fundamental para um monte de coisas, inclusive para a abertura do MEI. Então, já trouxe aqui a telinha para vocês, né? Entrar com .gov. Se você já tiver, perfeito, aí o processo vai ser mais fácil. Na hora você vai digitar o seu CPF, vai dar continuar e ele já vai para o ambiente da abertura do MEI direto. Se você não tiver, você vai digitar o seu CPF e ele vai pedir para você continuar e pedir como que você vai formar essa senha. Então aqui, como criar minha conta gov.br. Você pode criar através do aplicativo. Você vai entrar com o .gov, como eu mostrei para vocês, digitar o CPF e clique em continuar. Caso não possua uma conta .gov, será direcionado para criar. E como que você vai fazer a criação? Se você, por exemplo, tem a CNH ou você fez o recadastramento na Justiça Eleitoral, você pode utilizar a biometria. E aí você vai ser cadastrado como ouro ou prata. Isso, só ouro e prata é que você consegue abrir o MEI. Se você for classificado na categoria bronze, você não consegue abrir o microempreendedor individual. Então é importante que você tenha uma classificação ouro ou prata para que você possa ter acesso à maior parte dos serviços, senão fica limitado. Se você não tiver a biometria, você pode procurar um banco. Vários bancos dão esse acesso também, aí você vai ser cadastrado como prata. Senão você vai ter que procurar algum órgão para poder ter esse acesso, tá bom? Como bronze não dá, pode falar. Uma pergunta que surgiu aqui, uma dúvida.
Eu posso ter 2 MEIs com segmentos diferentes, né? Não, Não é pode. só um. É só um. Só um. Cada CPF pode ter só um MEI, tá bom, pessoal? Não dá para ter 2. E você, tudo bem que você tinha falado que não era sua área, mas o MEI ele é obrigado a fazer recolhimento também para o imposto de renda? Sim. Se Como- você ultrapassa o limite, porque é receita oriunda de empresa. Sim. Né? Na hora que você for declarar na pessoa física, esse é um valor oriundo de uma pessoa jurídica e tem um campo lá na declaração de pessoa física que você informa. Né? Mas aí precisa verificar se você está dentro do limite, né? Porque em torno de 28 mil que eu sou obrigado a declarar para a Receita. O prestador de serviços, existe um limite que você é considerado isento e não tributável. 20% do que você fatura é considerado isento e não tributável. Então tem que fazer essa conta, porque mesmo você ultrapassando o limite que obrigatoriamente como pessoa física você teria que declarar, em função desse benefício para o MEI, você pode ficar isento, se essa for a sua única fonte de renda. Ok? Se essa for a sua única fonte de renda. E juntar as notas naquele relatório pode fazer com que esse limite aumente. É uma questão mais particular e contábil, mas acho que para a gente entender nesse momento é que o relatório vai te dar esse benefício de não ter que declarar na pessoa física se essa for a sua única fonte. O que a gente precisa saber é o seguinte: eu estou obrigado a declarar na pessoa física? Se eu faturei 50 mil, provavelmente sim. Eu sou MEI e faturei 50 mil. Ah, mas não tem aquele limite de isenção? Tem, aí nós vamos fazer a continha para ver quanto dá. Se ficar abaixo dos 28 mil, não precisa declarar. Tudo bem? O SEBRAE ele não faz declaração pessoa física, mas em relação a essa conexão com o MEI, a gente orienta se você tiver dúvida, tá bom? É que eu estava pensando com relação ao INSS, que você é obrigado também a fazer um recolhimento para, não sei se é como segurado facultativo, se chega a ser obrigatório por ser MEI. O MEI você já faz o recolhimento do INSS Ah, pelo tá, próprio já, boleto, já, né? Então já está ali, Tá bom. tá bom? Entendi, obrigada. Imagina. Pessoal, então ó, aqui, ô Maristela, quanto tempo eu tenho? Porque o pessoal tá bem interativo, legal, e a gente as perguntas... A gente tem outra palestra às 2, terminando até 1h30. Ah, então eu posso O horário continuar. era Eu até sei o pessoal também até com 12h30, seus compromissos, mas né? já era. Gente, então eu vou seguindo aqui, acho que o que eu já respondi, eu faço. Lá no site você vai conseguir abrir a empresa, vai emitir o certificado do MEI. Eu não tenho um contrato social, eu sou um empresário individual, então você vai ter o certificado do microempreendedor individual. Você vai poder emitir o DAS, vai fazer a declaração do MEI, né, que é a declaração anual de faturamento, pode mudar o endereço, pode mudar o capital social, o telefone, pode acrescentar um nome fantasia, tem várias possibilidades. Quem pode ser MEI? Comércio, em geral, indústria e no nosso caso aqui serviços. Ó. Até está aqui já o KINAI, é o 9609-2/06. Esse KINAI ó, é serviços de tatuagem e colocação de piercing. Então se eu for MEI, eu estou aqui participando dessa palestra e quero formalizar como microempreendedor individual. É esse o KINAI que nós vamos selecionar no momento da abertura, tá bom? Lembra que eu falei? Um principal e até 15 secundários. Então você pode colocar comércio de roupa, pode colocar outras coisas que se assemelham ali ao que está envolvendo o seu negócio. Bom, INSS. O recolhimento do MEI, ele é sempre sobre um salário mínimo. Então o salário mínimo é de 1.320. Esses 1.300, o INSS corresponde a 5% do salário mínimo. Tem muita gente que inclusive abre o MEI, porque se você for pagar como autônomo, é 11% a faixa inicial. Então tem gente que nem usa a empresa, mas vai ter direito a um benefício de um salário mínimo, um auxílio-doença, uma aposentadoria de um salário mínimo em função de um recolhimento de 5%, que corresponde a R$ 66. No caso, eu abro uma empresa, eu sou MEI, vou pagar os R$ 66, se eu for comércio, vou acrescentar mais R$1, vou pagar 67. Se eu for serviço, que é o nosso caso, 66 mais 5, vai dar 71. Não tem nenhuma taxa para abertura e você está isento desses impostos. PIS, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Reginaldo, Pode falar. sobre o ISS, na DAS já está lá dentro o ISS, É os R$5, isso. Sim.
Quando eu fui na prefeitura São Vicente lá, na parte se a inscrição já estava valendo do que o Sebrae fez, ela explicou que assim que entrar no sistema, ia um fiscal da prefeitura visitar, para depois eu ter a parte da vigilância sanitária e a parte do ISS. Como meio também tem que recolher ISS para a prefeitura, além do DAS? Não, é só isso. Ah, tá bom. É só isso. É que na hora eu fiquei com essa dúvida quando ela falou. Não. Mas MEI... Quando você faz a abertura do MEI, pessoal, é tudo centralizado no DAS. Tá. Então o próprio governo federal, ele envia para o estado que é ICMS e envia para a prefeitura o que é ISS. Ah, tá bom. Então você não precisa se preocupar com isso. Não, Não, você só paga o valor, no caso, você é atividade mista ou é só... Então você paga 72 e acabou. Isso, Não paga mais nada. Tá? Então qualquer outra cobrança, é interessante que às vezes aparecem umas cobranças, vai por e-mail, alguém liga. Gente, quando você abre uma empresa, essas informações são de domínio público, então tem gente que pesquisa, então, se aparece alguma taxa indevida, confirma, tá? Inclusive tem sites que as pessoas não vão no site oficial, que ela joga lá no Google. Nossa, isso que eu ia falar. Joga lá no Google, não vai aparecer o do governo, porque se você impulsiona, você paga, vai aparecer na frente de quem pagou. E é aqueles que cobram. Então tem muita gente que vai lá no Sebrae, xinga, e a gente não tem culpa disso. A gente está prestando um serviço que é do governo federal. E a pessoa, isso é proibido? Gente, não é proibido. Essas empresas podem fazer isso. Porque inclusive está lá no site, a pessoa ela foi na página errada. Né? Não tem a extensão .gov.br. Tem o mesmo nome, gente, portal do empreendedor.gov do governo. E tem um que é .com.br. Esse eles cobram R$300 também. Exatamente. Eu quase ia pagar, mas não cobrava. Então procure o Sebrae, procure a prefeitura. Tem muitas prefeituras que têm sala do empreendedor, e aí não cobra nada para fazer esse serviço. Aqui estão os valores, né, como a gente já adiantou no slide anterior. Para emitir o DAS mensalmente, você pode utilizar aquele aplicativo MEI Fácil que eu sugeri para vocês, ou vocês vão entrar nessa página. Então, como eu vou mandar para vocês o material, e vamos clicar aqui, Programa Gerador do DAS para o MEI. Já vai ficar fácil, você vai digitar o CNPJ, selecionar o período e emite a sua guia. Aqui nós temos as atividades que são permitidas, né? Então, aqui a nossa, serviço de tatuagem, então aquilo que a gente já comentou, eu vou passando, atividades que não são permitidas, às vezes vão pessoas, né, profissionais, dentista, médico, advogado, quem vem de conhecimento não pode se tornar MEI, tá? Serviços de conservação, vigilância e limpeza também não pode, algumas atividades que não são permitidas. Aí, na dúvida, procurar o contador. Já falei do empregado também, das obrigações. Então, o MEI está dispensado de escrituração contábil, de algumas vistorias prévias e de emissão de nota fiscal para pessoa física. O fato de estar dispensado não significa que você não vai emitir para o seu cliente, pessoa física, pedir, você emite. Você vai poder fazer isso, tá bom? E eu vou mandar para vocês um complemento, porque ficou muito mais fácil para prestador de serviços emitir nota fiscal. Então agora está centralizado, vale para todo o país. Eu vou mandar um material complementar como fazer isso, tá? É bem facinho. Se você abre o MEI hoje, tem que só se preocupar com a seguinte questão. O governo federal ele leva em torno de 15 dias para repassar as informações para o estado e para o município. Então, se você abre o MEI hoje, não consegue emitir nota fiscal amanhã. Demora um pouquinho. Aí você vai ter que esperar esse prazo. E eu vou te mandar o material complementar de como fazer esse cadastro para emitir nota fiscal. É muito fácil, tá? Inclusive o Sebrae recentemente fez uma live explicando passo a passo. E qualquer dúvida, fale com a gente também, tá bom? Eu envio para vocês. Já falamos a respeito das 3 obrigações. Já falamos do relatório. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre o relatório? Se você tiver atividade de comércio, você vai preencher de acordo com a situação, tá bom? Se você é uma atividade mista, o que for do serviço, você vai preencher no serviço, o que for do comércio, você preenche no comércio, tá? Aqui nós temos as obrigações acessórias, então você vai fazer a comprovação da receita uma vez por ano.
você está dispensado de emitir notas fiscais para a pessoa física, mas se ela pedir, você pode emitir, como eu comentei. E uma vez por ano, você vai fazer a declaração anual. Qual é o período da declaração anual? Do dia 1º de janeiro, no caso aí de 2024, até o 31 de maio. Mesmo se você não fez a declaração anual, quem já for meio que está aqui na sala e não fez até 31 de maio, pode fazer em qualquer momento, só que vai pagar uma multa de R$50. Aí ela tem um abatimento, vai dar em torno de 25 se você pagar no prazo. E aqui eu já deixo o link para vocês fazerem a declaração anual. É muito simples, gente, são 3 telas. Uma você vai informar o CNPJ, depois você vai informar se tem empregado ou não, informar o valor e enviar para a Receita. E aí já gera o relatório, é um procedimento muito simples. Essas orientações prévias nós já comentamos ali no início da vigilância sanitária e agora nós vamos falar do INSS. Isso é importante porque olha só, quando você abre o MEI, você tem direito a benefícios da Previdência Social, como ao salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria, mas muitas vezes as pessoas não comentam, tem um prazo de carência. Então, para o salário maternidade, você tem que ter 10 contribuições pagas para ter direito. Auxílio doença 12, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e o auxílio reclusão. E outra, não atrase o seu MEI, porque você perde esse prazo de carência. Você vai ter que acertar o valor e novamente constituir aquele prazo de carência. Então, se ficou com 2, 3 boletos atrasados, você não vai ter direito aos benefícios. Deixe em ordem, coloque em débito automático, inclusive isso é algo que você pode deixar no débito automático. Não precisa, né, ficar ali, porque às vezes é um valor pequeno e a gente esquece, né, de fazer o pagamento. Então, deixa no débito automático, é mais tranquilo, ou se não, faz esse gerenciamento para que você não tenha esse problema. Porque, olha só, teve uma moça que engravidou, foi lá no Sebrae, ela estava com 4 prestações atrasadas. Ela não recebeu. E ela estava desempregada. Gente, as pessoas só lembram das coisas quando precisa, né? Quando a necessidade chega à porta. Mas era algo tão simples de fazer. Infelizmente, ela vai ter que pagar aqueles valores e ter uma sequência de 10 contribuições para ter o prazo de carência de novo. 10 contribuições. Quando você entra no site para emitir a DAS, ela não libera só do mês, né? Do mês. Pelo menos para mim já está liberada até o final do ano. Um exemplo, pagou o ano inteiro. Não tem isso, tem que esperar 10 meses. Agenda fazer isso na sequência. Né? Porque senão eu poderia ter isso. Essa foi minha dúvida. Mas infelizmente não é assim, tem que fazer na sequência. Porque ficaria mais fácil, né? Você tem o dinheiro, mas dela, né? não Podia ser aceita. anual, né? Não aceita. Tem que fazer o pagamento. Infelizmente. Né? Tem que girar o meio. E quando procura a gente, nós orientamos, a gente deixa bem claro todas essas questões, porque tudo que envolve o INSS é importante, não é uma futura aposentadoria. E o MEI, gente, tem uma questão muito importante. Nós estamos observando o MEI como uma questão, né, de oportunidade, mas o MEI envolve também um aspecto social muito importante, porque ele integra milhões de brasileiros ao sistema de previdência social que normalmente essas pessoas não teriam direito. Né? Então, envolve um aspecto social muito importante, tem uma relevância social, e na verdade o MEI foi aberto até para trazer essas pessoas que estavam na informalidade para a formalidade. O governo não pensou na época, mas na verdade era para aquela pessoa que fazia um serviço de faxineira, o eletricista, o encanador, vende o pãozinho caseiro, sabe? As pessoas que trabalhavam na informalidade para ter uma proteção legal. Você, para o sistema da Previdência Social fazer a leitura do que você recolheu, do que já recolheram para você, mais o que você está pagando por mês, você tem que fazer um recolhimento complementar de 15%. Sabe aquele carnezinho laranja que a gente compra, o GPS? Ou no próprio site do INSS você consegue? Existe um código específico para o MEI, que, por exemplo, tem muitos MEIs que trabalham com uma empresa, está com registro em carteira e abriu o MEI. Então ele quer que una as 2 contribuições, ele precisa pagar esse complemento, senão a Previdência Social vai considerar a maior. No caso, talvez, da empresa que você trabalha, que recolha por 2, 3, 4, 5 salários. O MEI é um salário mínimo. Então é importante pensar nessa possibilidade.
vai ter que contribuir com 15% através de uma guia complementar, tá bom? Tá claro isso, gente? Porque senão, quando chegar o momento da aposentadoria, é importante até olhar aquele site meu INSS para ver como é que estão as contribuições, procurar uma olhada. Não dá aí para o futuro, né? Bom, eu imagino aqui que todo mundo está pensando em crescer. O MEI é apenas um começo, né? Nós vamos crescer. A saída do regime ela vai envolver a entrada de mais de um colaborador, mais de um empregado, se você for faturar mais de 81 mil, e a entrada de sócio. Aí você vai para o Simples Nacional, porque o pagamento ele deixa de ser fixo naqueles valores que eu falei de 67, 71 e 72 e vai ser em função do seu faturamento. Porque quando você muda para a microempresa, o Simples Nacional é um regime tributário, como o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional é o que atende em torno de mais de 80% dos micro e pequenos negócios. Só que você vai pagar o imposto em função do seu faturamento. A primeira faixa, para quem é comércio, 4%, para quem é indústria, 4,5%, para quem é serviço, no nosso caso, 6% do faturamento. Então deixa de ser um valor fixo e passa a ser variável, né? O percentual é fixo, mas quanto mais serviços você prestar, mais imposto você vai pagar, certo? Então não vai ser mais aquela questão fixa que nós comentamos. E aí, como MEI, a gente não é obrigado a emitir nota fiscal, só se for uma prestação de serviço para uma empresa, não é isso? Sim. A microempresa, o Simples Nacional, eu sou obrigado a emitir nota. Para a empresa você é obrigado. Mas para a pessoa física, se ele pedir, você tem que emitir. Não, eu digo, deu tudo certo, saí do MEI e fui para o Simples Nacional para a microempresa. Sim. Eu continuo sendo opcional a emissão da nota fiscal ou é obrigatório independente do... Aí como microempresa você tem que emitir para todo mundo. Tá bom? O MEI que tem essa possibilidade, certo? Mas você falou uma coisa que eu vou voltar a uma explicação anterior. A pessoa tem muito MEI que não quer emitir nota fiscal para a pessoa física, mas se o seu cliente pedir, você tem que emitir. Não, eu pergunto porque, pelo menos assim, desde que eu comecei a não ser tatuador, mas ser tatuado, eu não lembro uma vez que eu falei assim, me dá a nota fiscal da tatuagem. Mas isso acontece, gente, aí a gente entra em outros aspectos, porque se você for pensar, às vezes você vai lá na padaria, no posto, eles falam se você quer o cupom fiscal, né? Então, se ele não está te entregando o cupom fiscal, o que vai acontecer com aquele dinheiro, com aquele valor? Vai para uma associação, para uma ONG? O que vai acontecer com isso, né? Então, fica ali para vocês imaginarem possibilidades em função disso. A emissão da nota fiscal obriga o recolhimento do imposto, né? Então, aí tem coisas que são importantes em relação a isso. Mas a gente conversa de contabilidade criativa no particular. Tá? Tudo bem? Gente, chegou aqui o final. Agradecer vocês por clara essa fiquem com o meu contato, esse telefone é um zap, tá? É um telefone fixo, mas é o WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida que lembrarem... Gente, é muito bom. E outra, quem chegou poderia preencher um cadastro aqui pra gente? Para receber o certificado. Vocês vão receber um certificado, orientações complementares. Quem chegou depois, poderia preencher para mim? Você poderia fazer a gentileza? Gente, eu queria dar um depoimento. É muito bom o Sebrae. Tem vários serviços, tem consultoria de financeiro, né? No Reginaldo. Maristela é minha cliente. Marketing. Tudo você pode correr para lá. O Reginaldo fica na 24 de maio, né? Do lado da Galeria do Rock ali. Exatamente. Então, é só ir, é gratuito, é muito bom. Eu tô lá, gente. Foi um prazer. Que vocês tenham muito sucesso. Né? Se precisarem de algo, eu estou à disposição. Por favor. Tem alguma informação sobre a questão de aumentar o limite? Ficou uma promoção de aumentar o limite esse ano, não foi até agora? Não vai, gente, às vezes, né, a imprensa, eles divulgam algumas questões, né? O tempo deles é diferente do tempo do governo. Sim, né? com A nossa expectativa em relação ao tempo é diferente. Existe
O Sebrae, inclusive, também está apoiando esse aumento. Existe um comitê gestor do Simples Nacional que está trabalhando isso, mas ainda não foi aprovado. Sim, tá. Provavelmente isso pode acontecer em 2024, mas infelizmente ainda não tem como cravar para você. Quando isso acontecer, gente, vocês que estão com cadastro sempre vão receber informações do Sebrae. Tem um canal no YouTube. Isso é importante porque às vezes, pessoal, o movimento inverso também acontece. Uma microempresa querer ser MEI, porque caiu o faturamento, houve demissões, a empresa está se reestruturando. Ela vai economizar com o contador e com outras obrigações que o MEI não tem, se ela volta a ser, até para que ela possa ganhar o fôlego de novo e mudar futuramente. O movimento inverso também acontece. Então é importante porque se você aumenta, muitas microempresas que estão ali no limite da faixa poderiam voltar a ser MEI e ter uma economia também, ganhar um gás, um impulso, porque são situações que vão beneficiar. Mas infelizmente ainda não tem essa previsão. Tá na torcida. Tá na torcida. Obrigado. Para tatuador iniciante é perfeito. Exato. Nossa. Porque não precisa todos os encargos que tem de microempresa, não precisa ter um contador mensal. Não precisa. É bem mais viável. O Sebrae, ele tem programas específicos para o MEI. Nós estamos lá no meu escritório com um programa chamado Lucra MEI. E a proposta desses programas é de capacitar para marketing digital, para capacitação em finanças, para outras orientações que você, por exemplo, como tatuador, você já está buscando especialização, está participando de treinamentos, está sempre em constante evolução. Mas e como gestor, gerenciando um negócio, está faltando alguma coisa? Procure uma unidade nossa, participe desses programas, eles são gratuitos. E existe um comprometimento nosso de contribuir com o aumento de faturamento. A gente até estabeleceu uma meta de no mínimo 8,5% para os clientes que participam dos programas. Tem o Empretec também, que é uma iniciativa muito interessante em termos de trabalhar aqueles comportamentos que eu comentei com vocês, e eles são fundamentais para o sucesso de um negócio, e é o motivo da minha tese também que eu comentei com vocês. Porque isso acontece muitas vezes, olha só, a gente fica observando as coisas. Gente, quem nunca trabalhou numa empresa que muitas vezes as coisas não andavam, não iam para frente, porque alguém bloqueava, alguém boicotava. Olha como que o comportamento das pessoas influencia os resultados de um negócio. Porque aquelas pessoas são empoderadas, ela é a dona do fiscal, do financeiro, da contabilidade, e se você não cumpre coisas que aquela pessoa determina, a empresa, e ninguém vê isso. Isso faz com que empresas não tenham um resultado efetivo, e muitas vezes por um comportamento que compromete todo o sucesso de um negócio. E aí você tem que se envolver e saber o que está acontecendo. Eu estou trabalhando um lado muito de políticas públicas, mas indo agora para um lado comportamental, porque eu entendo que isso, na própria observação que a gente faz, impacta no resultado. É feito por pessoas a empresa, não tem? Sim, exatamente. E essas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Exato. E nem sempre a gente enxerga tudo que acontece no dia a dia. Verdade. Eu já tive e-mail. Eu posso entrar no site e reativar ele ou tem que fazer uma nova inscrição? Se ele está fechado, tem que fazer uma nova inscrição. A não ser que ele esteja, por exemplo, como inapto. O inapto é uma condição em que você deixou de cumprir obrigações, não fez a declaração anual, não pagou o DAS. Quando você regulariza isso, volta a ser ativo. Mas se a situação é fechado, não tem como reativar. Aí tem que abrir um outro. Entendi. Isso. Tem que fazer uma nova abertura, gerar um novo número. Mas isso é rapidinho, é bem tranquilo. Excelente. Maristela, tirou foto nossa aqui da gente? Os meninos tiraram. Mas vamos fazer uma todo mundo? Deixa eu encerrar.